Processos de eletrização são 3 processos muito importantes com os quais dois ou mais corpos, né, ficam eletrizados. O primeiro processo de eletrização é o atrito, tá bom? Quando você atrita dois corpos, os corpos eles ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários. É muito importante isso, tá bom? No processo de eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários. Aqui nós temos uma ilustração nessa figura aqui, ó. Eu tenho aqui um bastão e tenho um pano, uma lã, um pano de algodão, qualquer coisa. Antes de atritar, suponha que os dois objetos, ou seja, a barra, tá vendo? Pode ser um pedaço de plástico, pode ser um pedaço de cano, e o pano, a lã ou um pedaço de algodão, tá bom? Estejam neutros, suponhamos que eles estejam neutros. Lembrando, se eles estão neutros, eles têm quantidades iguais de prótons e elétrons, tá bom? E aí você vai atritar esses dois objetos, você vai esfregar, tá vendo? A barrinha de plástico no pano. Quando você separa, os dois objetos, eles ficam eletrizados. Um fica eletrizado positivamente, o outro fica eletrizado negativamente. O que aconteceu durante o atrito? Os elétrons, eles se movimentaram. O que aconteceu foi isso. Os elétrons se movimentaram da barra para o pano. Então, a barra ficou com falta de elétrons e o pano ficou com excesso de elétrons. Então, a barra de plástico, né, ou de vidro, qualquer coisa, perdeu elétrons, ficou eletrizada positivamente, e o pano, a lã ou o pano de algodão ficou eletrizado negativamente, ficou com excesso de elétrons. Esse processo de eletrização é chamado eletrização por atrito, muito conhecido, né? Muito conhecido. E existe uma experiência física, uma experiência física muito conhecida, muito utilizada por professores de física em sala de aula, que é a do pente, não é? A do pente. Você pode fazer essa experiência na sua casa que vai dar certo, essa experiência do pente aqui. Como é que é a experiência do pente? A experiência do pente é o seguinte, geralmente o pente é feito de plástico, né? E o plástico, ao você pentear o cabelo, o plástico ele vai ficar eletrizado. Geralmente o plástico, quando atritado com outro objeto, com o cabelo, ou com lã, ou com pano mesmo, né, que foi aqui esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, geralmente o plástico, ele cede elétrons, geralmente, tá? Geralmente, não é regra geral, a gente vai ver futuramente na série triboelétrica, mas geralmente o plástico ele fica eletrizado positivamente. Então, se você pentear o cabelo, né? Pentear o cabelo bastante, pentear o cabelo para lá, para o lado, para trás, para frente, e depois você aproximar o pente, tá vendo? De pedacinhos de papel, você vai perceber que o pente ele vai atrair os pequenos pedaços de papel. Por que isso vai acontecer? Porque quando você atrita o pente no couro cabeludo, o pente ele fica eletrizado. Tá legal? Ele fica eletrizado. Pode ser positivamente ou negativamente. É mais provável que ele tenha ficado eletrizado positivamente, tá bom? E aí, quando você aproxima dos pedacinhos de papel, os pedacinhos de papel são atraídos pelo pente, tá bom? Lembrando que esses pedacinhos de papel aqui, provavelmente, na maioria das vezes, eles estão neutros, tá legal? Eles estão com quantidades iguais de elétrons e prótons. Só que o pente, como está eletrizado positivamente, vai atrair, vai chamar os elétrons dos papeizinhos e vai ter essa atração, tá bom? Vai acontecer aqui uma atração. Bom, aqui como eu falei para vocês, eu vou te mostrar a chamada série triboelétrica. Série triboelétrica. O que quer dizer isso? Na série triboelétrica, nesta tabela que você está vendo aqui, tá? Nós temos alguns objetos, ó, pele de coelho, vidro, cabelo humano, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ambar. Alguns eu não conheço, vou ser sincero com vocês. Ebonite, o poliéster, o isopor, o plástico, tá vendo?
que quer dizer isso? Bom, se você atritar um objeto que está mais acima na série triboelétrica com um objeto que está mais abaixo, tá? Isso quer dizer que o objeto de cima vai ficar eletrizado positivamente e o objeto de baixo vai ficar eletrizado negativamente, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar o vidro, ó, se você pegar e atritar a pele de coelho com o vidro, tá vendo? A pele de coelho, como está acima, vai ficar eletrizada positivamente e o vidro vai ficar eletrizado negativamente. Isso que nos diz essa tabela que é chamada de série triboelétrica, tá bom? Mas se você atritar o vidro com o cabelo humano, por exemplo, aí acontece o contrário, tá vendo? Se você atritar o vidro com o cabelo humano, como o vidro está acima, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e o cabelo humano vai ficar eletrizado negativamente. É isso que está dizendo aí, tá bom? A série triboelétrica. É isso que a série triboelétrica nos diz. Beleza? Então, se você pegar, por exemplo, um objeto de poliéster, aqui, ó, vamos pegar um lá de baixo agora, pegar um objeto de poliéster, tá vendo? E esfregar, atritar com a lã, por exemplo, com um pedaço de pano de lã, o que é que vai acontecer? A lã ficará eletrizada positivamente e o poliéster ficará eletrizado negativamente. A lã vai ceder elétrons para o poliéster. Então, o poliéster ele ficará eletrizado negativamente e a lã ficará eletrizada positivamente. Então, a lã ficará com falta de elétrons. Bom, essa é a teoria da eletrostática, tá, gente? Ficará com falta de elétrons e o poliéster, então o poliéster vai ficar com excesso de elétrons. Por isso que o poliéster ficará eletrizado negativamente e a lã ficará eletrizada positivamente, beleza? Lembrando que no processo de eletrização por atrito, os objetos, os corpos, ficam eletrizados com cargas iguais, porém de sinais contrários. Tá bom? É muito importante você entender isso. Bom, eletrização por contato. Eletrização por contato. Aqui nós vamos mencionar de novo aquele princípio da eletrostática, tá? Que é o princípio da conservação das cargas elétricas. Na eletrização por contato é o seguinte: quando você bota dois corpos em contato, um estando eletrizado e o outro estando neutro, como indica essa figura que você está vendo aqui, tá vendo? As cargas elétricas, elas se distribuem no total quando os dois corpos são colocados em contato e ao separá-las, observe que agora os dois corpos estão eletrizados. Então, na situação inicial, B estava neutro, tá vendo? Depois que houve o contato e após a separação, B fica eletrizado, tá bom? Voltando aqui na série triboelétrica, só para falar rapidamente, dos corpos condutores e corpos isolantes. Você já deve ter você já deve ter escutado isso, né? Corpos condutores e corpos isolantes. Bom, os corpos condutores são aqueles corpos em que os elétrons eles têm fácil movimentação. Fácil movimentação. Os elétrons eles se movimentam com muita facilidade e nos corpos isolantes essa movimentação dos elétrons é mais difícil. Em alguns corpos chega a ser nula, tá? Difícil, mas em alguns corpos chega a ser nula. Bom, então, repetindo para você, corpos condutores. O que são corpos condutores? São corpos em que os elétrons têm fácil movimentação. Você já sabe que os elétrons é que podem entrar e sair no corpo, os prótons não, tá? E um corpo isolante os corpos isolantes são corpos de difícil movimentação dos elétrons. Tá legal, pessoal?
Isso é muito importante, tá? Alguns corpos condutores, os metálicos geralmente são muito bons condutores, tá? Água, líquidos também geralmente são bons condutores. O ferro é um excelente condutor, o alumínio, o cobre. Você pode observar que fios elétricos geralmente são feitos de cobre, porque o cobre é um condutor muito bom, um condutor elétrico e térmico também, não é? Muito bom. O ouro também, só que não pode fazer fio de ouro, né? Já roubam muito fios de cobre, imagine se os fios fossem feitos de ouro. Mas o ouro, eu acho que é até mais condutor do que o cobre, tá bom? Mas o ferro o alumínio alguns fios de rede elétrica são feitos de alumínio também. E exemplos de corpos isolantes. A borracha, o próprio plástico mesmo, ele é considerado semicondutor, tá bom? O plástico ele não tem tanta facilidade de circulação de elétrons, mas também não tem tanta dificuldade, tá bom? A borracha é o principal isolante utilizado por aí, utilizado até nos fios mesmo. Você pode ver que a capa dos fios é feita de um material emborrachado. Bom, muito importante você saber isso. Beleza? Bom, processo de eletrização por indução, esse é muito bacana. Processo de eletrização por indução. Nesse processo de eletrização, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários, tá? No processo de eletrização por atrito, como está dizendo aqui, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários. No processo de eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e mesmo sinal. E no processo de eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários também. É importante você saber isso, tá bom? E como é que funciona isso? Então, observe essa ilustração aqui, ó. Primeira figura, ó, figura A, tá vendo? Nós temos dois corpos aqui, A e B, em contato, eles estão neutros, tá vendo? Que não aparecem os sinais de mais nem de menos aqui. Bom, aí você aproxima um corpo eletrizado. Se aproxima um corpo eletrizado positivamente. Esse corpo aqui não parece na figura, tá? Mas ele está eletrizado positivamente. Você aproxima, não precisa encostar não, tá? Você aproxima. Como o corpo está eletrizado positivamente, o que é que vão acontecer com os elétrons e os prótons desses dois corpos A e B? Eles vão se separar, tá vendo? Vai haver um processo aqui de separação, tá bom? Isso porque o corpo, esse bastãozinho que você está vendo aqui, ele está eletrizado positivamente, tá legal? Ou negativamente, quer dizer, ele está eletrizado negativamente, aqui eu botei mais, mas é menos, ele está eletrizado negativamente. Então, o que acontece? Os dois corpos não estavam eletricamente nêutrons, quantidades iguais de prótons e elétrons, só que os prótons e elétrons estavam todos juntos. Quando você aproxima um corpo eletrizado negativamente, há uma separação dos elétrons e dos prótons. Os prótons que têm cargas positivas vão se aproximar, vão ser atraídos pelos elétrons que têm cargas eletrizadas negativas. E os prótons, tá vendo, vão querer se afastar, porque partículas eletrizadas com mesmos sinais se repelem. Lembra do primeiro princípio da eletrostática, princípio da atração e repulsão? Bom, e aí depois você separa os corpos A e B, aqui, ó, nessa figura 3 que você está vendo aqui, ó. Vou numerar essas figuras, tá bom? Ó, vou chamar aqui de figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4, tá legal? Então, na figura 1, A e B em contato, eletricamente neutros, tá bom? Todos dois. Aproximei o bastão aqui, que está eletrizado negativamente, os elétrons e os prótons se separaram. Aí eu separei os corpos A e B na figura 3. Olha o que acontece na figura 4. Após o bastão ser afastado,
os dois corpos, tá vendo? Os corpos A e os corpos B, A e B, ficam eletrizados. A ficou eletrizado positivamente e B ficou eletrizado negativamente. Então, eles ficaram eletrizados com cargas iguais e sinais contrários. Muito bacana esse processo de eletrização por indução. Outra figura aqui, ó, outra figura para a gente observar isso. Aqui a gente vai falar de fio terra. Então, nessa figura, nessa ilustração aqui, nós temos a figura 1, figura 2 e figura 3. Beleza? Um corpo, vou chamar aqui de corpo, ó, corpo A e corpo B. Corpo A e corpo B, que não tem na figura, tá? Corpo A e corpo B. Na primeira figura, nós temos um corpo A eletrizado negativamente. Corpo A está eletrizado negativamente. Corpo B está neutro, tá vendo? O que acontece? Nós aproximamos o corpo A, eletrizado negativamente, do corpo B. O que é que vai acontecer no corpo B? Os prótons e os elétrons vão se separar. Os prótons serão atraídos pelos elétrons do corpo A, que está acontecendo aqui, tá vendo? Vou aumentar aqui a figura para você ver. Isso, melhorou. Olha como é que melhorou. Obrigado, professor, obrigado. Então, no corpo B, os prótons e os elétrons, eles serão separados, tá bom? Porque os prótons serão atraídos pelos elétrons do corpo A, os prótons do corpo B serão atraídos pelos elétrons do corpo A. E os elétrons do corpo B, eles vão tentar se afastar, vão para essa extremidade aqui, como você está vendo aqui, tá bom? Não precisa encostar o corpo A no corpo B não, tá, gente? É só aproximar, tá legal? Esse corpo A que está eletrizado negativamente, ele é chamado de corpo indutor. E o corpo que está eletricamente neutro, ele é chamado de induzido, corpo induzido. E aí o que acontece? Se você ligar o corpo B à terra, você vai fazer ligação do fio terra. Você já ouviu falar nesse termo, né? Ligação do fio terra. O que acontece? Os elétrons do induzido, eles vão escoar para a terra, pois esses elétrons serão atraídos, né, pela Terra. A Terra vai atrair os elétrons e os elétrons vão ser escoados para a Terra, tá bom? E aí, depois que você tirar o fio terra, o corpo B ficará eletrizado, aí vai ficar a seguinte situação, vai ficar A e vai ficar B aqui, ó, tá vendo? O corpo B, ele vai ficar eletrizado positivamente, ele vai ficar com falta de elétrons. Por quê? Porque os elétrons vão escoar para a Terra. Então, esse processo de eletrização é chamado processo de eletrização por indução, beleza? Repetindo os três processos de eletrização: eletrização por atrito, quando você esfrega um corpo no outro, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários. Eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e mesmo sinal. E eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com cargas iguais e sinais contrários, ok?